Pai Celestial, queremos nessa hora, Senhor, clamar pela Tua presença nessa live, Senhor. Pedir que o Senhor venha expandir a Tua unção e o Teu poder, Senhor, e transmitir, Senhor, a todas as casas, todos os lugares, Pai, que estão ouvindo essa live, Pai, que essa palavra entre, Senhor, de forma sobrenatural nos lares, Pai querido, para tocar as vidas, para tocar, Senhor, os corações das pessoas que nessa hora, Pai querido, precisam de receber uma palavra de fortalecimento, receber uma palavra de cura, de libertação, libertação nas suas emoções, libertação no seu físico, uma cura física e emocional. Que o Senhor venha, Pai querido, com a Tua unção, a Tua linda unção, Pai querido, que promove a libertação, que promove a revelação, que promove a manifestação do Teu poder, Senhor. Meu Deus, que agora o Senhor nos visite, Pai. Visite a casa, Senhor, dessas pessoas. Visite, Senhor, as pessoas, todos os entes queridos que estão aí presentes, Pai querido, que sejam tocados de forma poderosa pelo Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, glorioso e poderoso. Amém, queridos? Tem uma palavra aqui hoje bem gostosa para a gente trabalhar ela, tá? E é uma palavra que está ali no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23. Mateus 4, 23 e 24. 2 versículos apenas para a gente trabalhar e nós sermos instruídos pela unção, tá? Então a palavra de Deus diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Que coisa tremenda, coisa espetacular, tá? Então nós vamos, através desse texto, nós vamos ver que a base do ministério de Jesus, elas são três coisas importantes. É um tripé. Era ensinar, né? Tá, como está escrito aqui, tá? Pega bem isso aí, ó. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando. Então, o primeiro tripé do ministério de Jesus é ensinar. O segundo tripé, tá? É pregar o evangelho do reino. E o terceiro tripé, que forma os três bases, e curava os doentes e os enfermos. Que coisa tremenda que é isso aí, tá? Então, nós vamos discorrer aqui um pouquinho, falando alguma coisa sobre ensinar. O que significa, né? O ensinar significa fazer conhecida a verdade de Deus. Verdade de Deus. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, ela é tão poderosa. A verdade, ela quebra, porque a verdade, ela nunca vem sozinha. Ela vem com a unção de Deus. Ela vem com o poder de Deus. Então, a palavra da verdade, ela acompanha a unção que espedaça todo o jugo, e tudo aquilo que estiver prendendo a pessoa, ela vai ficar livre
no entendimento, vai ficar livre na alma e vai ficar livre no físico. Essa é a intenção de Jesus, nos abençoar por completo. Esse é o propósito. Tá? Deus não ia se manifestar através de Jesus na cruz do Calvário para, amém, pastor Helena, que bênção, você está aí. E Jesus não ia manifestar na cruz do Calvário, pagar um preço, né, daquela forma, um sacrifício daquele jeito, para nos curar parcialmente. Não, o sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício completo. Nos cura físico, alma e mente e o nosso espírito, né? Nós somos abençoados no nosso espírito, mas a primeira coisa que é interessante aqui é que Jesus ele vai nos ensinar, porque o ensino é a base para sustentar e segurar todas as outras coisas. Uma pessoa sem ensinamento, sem base, ele não consegue sustentar as verdades. Compreende, queridos? Tá? A palavra de Deus, em Oséias 4:6, diz que o meu povo, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. Meu Deus, se nós vamos ser destruídos por falta de conhecimento, então nós temos que nos prover do conhecimento da palavra de Deus, tá? Quando Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele disse, está escrito, é a verdade, está estampada aqui, ó, ninguém pode mudar, porque ninguém pode mudar a verdade de Deus. Então, quando você tem o ensinamento de Deus, a verdade de Deus, ninguém te rouba, ninguém te tira. Mas quando você não tem, qualquer um pode persuadir o seu conhecimento, a sua alma, o seu entendimento, tá? Então, ensinar é a primeira base, tá? Significa fazer conhecido. As multidões, quando ouviam Jesus, eles ficavam maravilhados com a doutrina de Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Isso está escrito lá em Mateus 7, 28 e 29. Tá? Então havia uma diferença entre Jesus e os escribas. Tá? Jesus ele vai dizer assim, em certo momento, em Mateus 23, é fácil de gravar, né? Mateus 23, 23, né? Na cadeia de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, ou seja, são os doutores da lei, tá? Aí Jesus vai falar assim para o povo, para a multidão, para os seus discípulos, fala assim, ó, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Meu Deus, isso aqui é terrível. É terrível, porque o nosso ensinamento não pode ser meras palavras. Palavras é transmitir vida. Não é somente chegar lá e falar. Então, é transmitir vida. Por isso que Jesus dizia em João 6:63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Isso significa que quando você recebe o ensinamento de Jesus, quando você recebe a palavra de Jesus, você não recebe só a palavra, mas você recebe a própria pessoa de Cristo em você. Não tem como você desassociar o ensinamento da pessoa. Ou você segue a pessoa ou você não segue. Entendeu? Então, Jesus nos ensinava com autoridade. Por que as pessoas se maravilhavam? Porque eles percebiam que aquilo que Jesus ensinava, ele realmente representava aquilo, ele vivia aquilo. Ele dizia assim como meu pai faz, eu faço igualmente. Então Jesus já vinha debaixo de uma direção, de uma orientação celestial, vendo o pai fazer e ele fazia igualmente. Então, queridos, nosso ensino, ele não pode ser um ensino hipócrita, não pode ser um ensino que não forma nada. Por quê? Porque a palavra de Jesus, o trabalhar de Jesus é para formar discípulos, é para formar
a mente de discípulos. Discípulo é aquele que segue tanto o ensinamento como também o líder que o ensina. Então Jesus tinha os seus discípulos. E aqueles discípulos, eles o seguiam. Jesus, uma vez, ele confrontou um grupo de pessoas, porque as pessoas disseram: quem é que pode suportar esse sermão, essa palavra que o Senhor está pregando? Ela é dura, tá? Jesus disse: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. E eles, a partir daquele dia, a Bíblia diz que eles já não andavam mais com Jesus. E Jesus virou para os seus discípulos, os 12, e disse: e se vocês também quiserem ir, vocês podem ir. Mas os 12, eles estavam familiarizados com a vida de Jesus, com o caminhar de Jesus. Eles sabiam que tudo que Jesus falava era verdade, porque viam ele realmente praticar tudo aquilo. Então Pedro vai dizer assim: e para onde que nós iremos? Somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ou seja, se nós formos embora, nós estamos perdidos, nós ficamos sem referência, tá? Então, nós não podemos ser hipócritas. O que é ser hipócrita? É aquele que ensina, aquele que diz e que não faz o que diz, tá? Aquele que diz uma coisa e faz outra, tá? A pior coisa que tem, queridos, vou ser sincero para você, a pior coisa que tem é alguém que ensina algo que você sabe que aquela pessoa não faz nada do que ela está ensinando. Que desejo que tem de ouvir essas pessoas, tá? Então, muitas pessoas têm sofrido, querido, presta atenção, muitas pessoas têm sofrido por não ouvir e aprender os ensinamentos de Jesus, tá? Jesus, ele vem ensinando pela sua palavra, mas as pessoas não absorvem o ensinamento de Jesus, elas não adquirem o ensinamento de Jesus, tá? Jesus, o homem mais poderoso que andou nessa terra, o homem mais sábio que andou nessa terra, aquele que pode orientar e aconselhar de uma forma que nada vai dar errado. E as pessoas muitas vezes rejeitam o seu ensinamento para ficar com o ensinamento de quem? Compreende? Então, nós temos que seguir Jesus como o apóstolo Paulo dizia. O apóstolo Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem muitas pessoas que estão por aí dizendo assim: olha, vocês não olhem para mim não, tá? Olhem para Cristo. Puxando para eles a fraqueza. Não, nós temos que puxar para nós a responsabilidade. Nós é que somos líderes, nós que somos pastores, nós que somos os mestres, nós que estamos aqui para ensinar. Então, se eu vou chamar as pessoas e falar assim: não olhe para mim não, então que líder que eu sou? Que tipo de responsabilidade que eu carrego? Eu estou dizendo, não, eu não vou me esforçar para melhorar, para ser melhor, para ser um exemplo, para ser um modelo para vocês, tá? Porque é isso que Paulo está dizendo, sabe? Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que vocês me imitem a minha maneira, a minha postura, não. Espera aí, eu encontrei um modelo a ser seguido, eu encontrei algo tão precioso, tão poderoso, que vai me levar a uma conduta, a uma ética maravilhosa. Então, ele se tornou o meu modelo. Então, eu vou segui-lo. E se vocês quiserem me imitar, vocês vão fazer isso também. Vocês vão ter esse modelo na vida de vocês. Amém, queridos? Então, conselho meu aqui para você é que você siga os ensinamentos de pessoas que realmente vocês sabem, tá? Eu estou aqui pondo a minha responsabilidade diante de vocês. Gente, eu sei como que é, eu sei o que significa você ensinar coisas erradas para as pessoas. Jesus ele debateu e combateu os ensinamentos hipócritas dos escribas e fariseus, aqueles que conheciam toda a lei. Mas o que adianta você dominar e conhecer a lei e não praticar? Então Jesus, ele é muito enfático, ele vai falar assim: vocês devem sim obedecer tudo que eles falam, porque tudo que eles falam realmente estava dentro da doutrina, mas não imita eles,
porque eles fazem e eles não são exemplo para vocês. Então, procure um modelo correto. Eu que sou seu pastor, pastor de muitos que estão me ouvindo aqui, se eu sou um modelo para você, se você conhece o meu caráter, se você conhece a minha conduta, então começa a ouvir as coisas que eu tenho falado, porque eu tenho me esforçado realmente para ser como Paulo, ser imitador de Cristo, imitador do seu exemplo, imitador da sua palavra, imitador da sua conduta, a forma que ele nos ensina, eu tenho me esforçado para ser parecido com tudo isso, tá? É claro que nós estamos num caminhar, como o apóstolo Paulo fala, que eu prossigo para o alvo, né? E ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado, está num processo, eu vou melhorando, eu não vou piorando, mas eu vou melhorando, eu vou progredindo, eu vou alcançando. Daqui um mês você vai me encontrar, eu já sou melhor do que um mês atrás. Por quê? Eu estou em processo de crescimento. Eu aprendi coisas novas. Eu trouxe para a minha vida coisas novas, coisas que eu não sabia há um ano atrás, eu trouxe para a minha vida esse ano. E assim por diante. Agora, o grande problema é que a pessoa fica estabilizada, nem vai para frente, nem vai para trás. Engrenou ali, ficou ali parada, se acomodou naquele lugar, nem para cima nem para baixo. Isso não é bom, tá? Você tem exemplos, você tem líderes, e você pode seguir o exemplo dos seus líderes. Eu estou aqui para dizer isso para você, que tá, eu tenho me esforçado para ser um bom líder para você, sem nenhum tipo de demagogia e de exaltação, não. Tá? Muito pelo contrário, tá? Eu tenho pagado um preço bastante alto para ter uma postura, uma conduta correta, tá? Tenho excluído da minha vida muitas coisas para poder ser melhor, tá bom? Tá? Deus abençoe muito você com esse ensinamento de Jesus, tá? Outra coisa que Jesus fazia era que ele pregava o evangelho do reino, tá? Então, o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino consiste em anunciar a chegada do reino, do governo de Deus. É trazer boas notícias. Oh, chegou o reino de Deus, tá? Boas notícias. Essa chamada da pregação do reino de Deus, ela falava de arrependimento, era uma chamada ao arrependimento, tá? É muito interessante. Eu já viajei bastante e é muito interessante que quando a gente está viajando, a gente de repente perde a entrada que você está acostumado e você passa direto e de repente depois de alguns quilômetros você começa a perceber, eu não conheço bem esse lugar aqui, parece que eu ainda não passei por aqui, esse lugar é estranho para mim e tal, e você começa a perceber que você errou o caminho. E agora, o que você precisa fazer? Você bate um arrependimento em você, porque fala, meu Deus, por que eu não prestei atenção lá, né? E aí bate um arrependimento e você precisa de procurar um retorno. E você vai andar, às vezes, eu já cheguei a andar 30 quilômetros para achar um retorno nessas vias federais. E depois você colocar 30 até achar 1 quilômetro e voltar mais 30, são 60 e poucos quilômetros, fora o gasto que você teve com tudo isso. Então, nós quando erramos os nossos caminhos, nós temos prejuízo na nossa vida. E nós fizemos isso a vida toda, errando os nossos caminhos, até o dia em que você ouviu a palavra, o evangelho do reino de Deus. E quando você ouviu o evangelho do reino de Deus e você deu atenção para a pregação do evangelho, que é a pregação da salvação, a pregação do arrependimento, então você fez uma conversão. Você fez uma conversão, você convergiu, e aí você volta.
E dá a impressão que parece que quando a gente se converte, a gente fica alegre, mas as coisas vão acontecendo devagar, as coisas, porque você está voltando. Você ainda está colhendo alguns problemas do passado. Você ainda está. Tem gente que às vezes não entende isso aí. Tem gente que se converte e fala assim, meu Deus, eu me converti e parece que as coisas ficaram piores agora. É verdade ou não é? Você sabe disso. E aqueles que são mais novos, você tem que ensinar eles para ele. Falar assim, não, querido, sabe o que acontece? Você estava numa via totalmente contrária. Agora, você encontrou um retorno que é a palavra, né? É como se Deus desceu e colocou lá uma placa de pregação do reino de Deus, conversão. E você então entra naquela placa, volta. Aí você começa a voltar. Você começa a voltar e você vai ter ainda algumas situações para resolver até você realmente limpar o seu histórico e entrar numa pista totalmente limpa. Então, às vezes demora algum tempinho para que isso aconteça. Isso acontece na nossa vida, tá? Eu me lembro que quando eu me converti há 33 anos atrás, meu Deus, eu ia encontrando com pessoas porque a minha vida foi uma destruição total, né? Eu vim do tráfico das drogas, eu vim da prostituição, eu vim de muita briga, muita violência, eu vim de lugares terríveis, tá? Pessoas que eu andava e eu fui formado numa carreira bem ruim, praticamente um bandido, tá? E na minha conversão, eu ia encontrando com gente pela rua que outrora já tínhamos brigado e agora precisava de fazer acerto. Quantas vezes que eu encontrei, eu via pessoas na rua que eu ia atravessando para falar com ela, ela pensou que eu ia brigar com ela outra vez. E eu precisava então gritar, ô Paulo, ô João, espera aí um minutinho, eu preciso falar com você. O que você quer? Eu falei, eu quero te pedir perdão, rapaz. E acertando as minhas coisas, acertando, limpando aqueles espinhos, aquela plantação maligna que havia sido plantada no passado. E a gente vai limpando. E até quando você vê aquela pista abençoada, e aí agora só começa a colher coisa boa depois. Meu Deus do céu. Que tremendo, é maravilhoso você ter esse encontro com a pregação do reino de Deus, tá? Marcos 1, 14 e 15, Jesus vai falar isso. Vai falar, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Crede nas boas novas, crede na salvação. Oh, meu Deus. Jesus manda os discípulos a pregarem também, tá? Mateus 10, 7 vai dizer, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, a pregação do reino de Deus, queridos, é uma chamada para a mudança do reino de governo, uma mudança de governo, tá? A pregação do reino de Deus é uma mensagem de confronto com o reino das trevas. Quando nós não conhecíamos Jesus, estávamos carregando um outro reino dentro de nós. E quando nós começamos a ouvir a palavra do reino de Deus, então foi um confronto. Foi um confronto. É Deus querendo estabelecer o reino de Deus na vida do homem. Tá? E ali tem um reino das trevas. E agora está chegando o reino da luz. Então, vai haver confronto, vai ter guerras, tá? Então, a palavra de Deus, Jesus é interessante. Jesus falou assim, eu não vim à terra para trazer paz, mas espada. Jesus ele veio para a terra para guerrear. Jesus ele veio na terra para desestabelecer o reino das trevas. Ele veio para salvar o perdido, mas o foco principal da pregação do reino de Deus é desestabilizar, é remover o reino das trevas. Tá? O príncipe deste mundo, ele já foi julgado. Tá? Então é Jesus remover o príncipe das trevas e estabelecer o reino da luz, o reino de Deus na vida do homem. Tá? Não é tirar o homem do mundo, é estabelecer dentro do homem o reino
de Deus, tá? Então a pregação do reino é uma chamada de mudança, tá? Se você diz que aceitou Jesus, mas você olha para sua vida e você não mudou, faz 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, e você ainda tem muita coisa do passado, então você precisa de rever isso aí, precisa de deixar que a palavra de Deus confronte, tá? Porque a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos ali com a cara na palavra de Deus, tá? Esse é o espelho transformador, tá? A palavra de Deus, quer ver? Vou dar uma palavra aqui rapidinho, você vai ficar tremendo, quer ver? Ó? 2 Coríntios 3,18. Rapidinho aqui, ó. Já lembrei disso aqui, o Espírito Santo lembra a gente aqui. 3,18, ó. Olha o que diz aqui, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, tirou a máscara, né? Agora tá todo mundo mascarado, né? Mas no sentido espiritual aqui, ele está falando, tá? E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, tirou a máscara da hipocrisia para ler a Bíblia agora, tá? Para você não se enganar a si mesmo, tá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, tá? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, querido, sabe? Quando você põe a cara nessa palavra aqui, você vai vendo o que está diferente. Aqui é um espelho. Esse espelho aqui, ele resplandece a imagem de Cristo. E quando você olha para esse espelho, a sua imagem, quando você olha lá no espelho, ela é a sua própria imagem. Mas essa imagem aqui precisa ser transformada. Então, quando você olha para esse espelho aqui, é a única coisa que pode transformar você. É transformado de glória em glória quando você realmente remove a máscara, tira toda a hipocrisia, que você realmente quer ser transformado, quer ser mudado pela mensagem do reino de Deus. Então você começa a contemplar e você vai ler: aquele que mentia não mente mais. Meu Deus, eu ainda sou mentiroso. Então você está sendo confrontado por essa palavra, porque o pai da mentira é o diabo. Então você agora não é mais filho do diabo, você se tornou filho de Deus. Então agora você tem que falar a verdade. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Ela vai removendo tudo aquilo que era do diabo, tudo aquilo que era do reino das trevas, e implantando o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Se você está entendendo, dá uma apertada no botãozinho aí dos coraçãozinhos aí mesmo, explode coração aí para cima, se você está entendendo o que Deus está falando. E os recados pararam todos aqui, né? Vamos lá, mais recado aí, tá? Quero que você realmente seja muito abençoado hoje aqui, tá? Amém, queridos? Tem muita gente que eu não estou conseguindo falar com você, porque eu estou aqui bastante preso aqui para falar certinho o que o Espírito Santo está querendo falar com você. Amém, queridos? Tá? Então, a mensagem do reino, queridos, do reino de Deus, é um confronto com o reino das trevas, tá? O povo admirava, o povo ficava admirado, o povo ficava extasiado vendo Jesus expulsar os demônios, tá? Mas os fariseus, os escribas, ficavam falando que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, pelo Beelzebub. Eles nunca aceitavam, porque eles não queriam ser transformados. Eles não queriam deixar realmente, porque eles eram hipócritas, eles viviam uma máscara, eles viviam com a hipocrisia. Aqueles artistas de teatro que se maqueia todo, né, para ser uma outra personagem. Então era isso. Eles não eram verdadeiros, tá? Não era aquela imagem verdadeira que eles passaram, igual o palhaço de circo. Você está falando lá com o palhaço, ele está te alegrando, tudo, mas se você for conhecer a história verdadeira do palhaço de circo, às vezes é muito triste a história dele, tá? Mas ele faz todo mundo rir, mas ele não é aquela verdade, tá? Isso chama hipocrisia, tá? Então Jesus confrontou esses fariseus, tá? Dizendo assim, né? Lá em Mateus 12, 28, tá? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus,
logo é chegado a vós o reino de Deus. Sabe, vocês estão dizendo que eu expulso Satanás, que eu expulso os demônios pelo espírito de Beelzebu, tá? Mas vocês estão enganados. Porque os seus filhos, eles expulsam demônios também, então eles são os seus juízes, tá? E eles sabem que só pelo poder de Deus é que pode ser expulsos os demônios, só pelo reino estabelecido de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus se manifesta para remover o reino das trevas. E é assim. Quando uma pessoa ela fica endemoniada, é porque o reino das trevas se manifestou e agora está sendo desalojado o reino das trevas para estabelecer o reino de Deus na vida daquela pessoa. Amém, queridos? Então, o reino das trevas veio para matar, roubar e destruir, tá? Enquanto Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, tá? Essa palavra no hebraico é perissos, que significa que quando nós recebemos a mensagem do reino de Deus e nós começamos a viver essa mensagem do reino de Deus, nós seremos abundantemente abençoados, teremos mais que o suficiente, acima do comum. Amém, queridos? Por isso que Jesus vai dizer em João 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais as demais coisas? As demais coisas, aquelas que ele vai falar antes, um pouquinho, os 4, 5 versículos antes de João 33, João 31, João 30, João 29, aonde que ele vai falar assim, ali no versículo 31, portanto não vos inquieteis, tá? Dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Os gentios procuram todas essas coisas, mas nosso Pai Celeste sabe quais são as nossas necessidades. Igual você que é um pai. Você que é um pai realmente que tem responsabilidade, um pai que é um sacerdote da família, e você está ali, você está vendo as necessidades que tem para sua casa, você sabe as necessidades que os seus filhos têm, que a sua esposa tem, então o que você vai fazer? Você vai fazer as coisas que necessitam para promover aquelas coisas. E Deus está falando com a gente, sabe? Vocês estão ansiosos, estão preocupados. Sabe por quê? Porque isso é um sinal como andam os gentios. Os gentios andam assim, porque os gentios não têm o reino de Deus. Tá? Eles ainda não compreenderam isso aqui. Mas vocês têm o reino de Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, aquela palavra que manifestou, que expulsou toda essa ação maligna, onde vocês não precisam mais ficar inquietos como antes. Porque eu bem sei as necessidades que vocês têm. O Pai, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, seja de vestimenta, seja de alimento, seja de qualquer coisa que nós precisarmos. Ele vai acrescentar todas as coisas, todas essas coisas significa todas estas coisas. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe você. E para encerrar, quero falar sobre o terceiro pilar, tá? Que fala curando doenças e enfermidades. Ah, queridos, é muito complicado isso aqui. Ao mesmo tempo, é uma bênção, porque Deus, Ele nos ama. Quando nós viemos para o reino de Deus, nós recebemos decretos de bênção, decretos de cura, mas nós temos que entender algumas coisas, tá? E, então, doenças e enfermidades, elas são diferentes uma da outra. Porque senão não precisava falar doenças e enfermidades. Falava doenças ou só enfermidades, tá? Entre si, né? Então elas são diferentes entre si. Doença é do corpo físico, tá? E enfermidade, ela é da alma, tá? Então, doenças, eu vou ler aqui para você, ó. Doença é algo que todos nós estamos sujeitos.
Isso porque vivemos em um corpo físico, de carne e osso, onde temos células que podem adoecer, igual algumas pessoas que ficaram enfermas com o Covid-19, tá? Esse vírus está aí e nós estamos sujeitos a isso, tá? A esses vírus, nós podemos respirar esse vírus, nós podemos receber esse vírus nas nossas células, essas nossas são bactérias, ou algum mau relacionamento, ou algum mau funcionamento do corpo, tá? As doenças são de cunho patológico, as causas são físicas, não é de origem espiritual. Doenças é geralmente o resultado de hábitos errados. Preste atenção nisso aqui. Não adianta a pessoa buscar oração para ser curada se ela não vai mudar os hábitos dela. Compreende, queridos? Então a pessoa, ela vem na igreja, ela vem buscar oração, ela estava lá com um problema sério de fígado, tá? E por quê? Porque bebia muito, estava lá com problema sério de pulmão, de enfisema ou qualquer outra coisa, fumava demais. Aí ela vem na igreja, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus age na vida dela e cura aquela pessoa. Tudo bem, ela foi curada por uma ação divina, por causa de uma manifestação do amor de Deus. Sim, ela foi curada. Só que você vai, daqui 3 meses, vai encontrar com ela outra vez. Sabe o que está acontecendo? Ela está com os mesmos sintomas, está com o mesmo problema. Sabe por quê? Porque ela continuou com maus hábitos, ela continuou bebendo, ela continuou fumando, ela continuou comendo alimentação, se alimentando mal, tá? Então, o álcool vai causar muitos problemas no fígado e nos rins. O cigarro, o tabaco, vai causar muitos problemas no pulmão, na garganta, câncer de garganta, enfisema e tantas outras coisas nos brônquios e que vai desencadear várias enfermidades, várias doenças, tá? E também, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com os alimentos. Hoje, os alimentos são as causas de muitas pessoas terem câncer, terem doenças crônicas, terem problemas de AVC, terem problemas de problema cerebral, tá? Então, esses alimentos industrializados, tá? Essas latas, essas caixas, é o processo de mudança do natural para o industrial, ou seja, os alimentos industrializados. Meu Deus, isso aqui é horrível, tá? Então, eles mudam o processo de mudança do natural para o industrial, com aromatizantes, conservantes e corantes, tá? E isso afeta a nossa saúde. Isso vai terminar com altas doses de colesterol e vai mexer com as coisas do nosso organismo, tá? Mas a doença, querido, a doença ela só manifesta para chamar a nossa atenção, tá? Ela é o sinal visível de que não estamos dando devida atenção à nossa saúde. Então, se você está com algum tipo de doença, você tem que ver qual é a causa, tá? E cortar o mal pela raiz. Tá? Você tem que cortar o mal pela raiz. Você tem que ir lá vai procura um médico e ele vai te falar, vai fazer um exame com você, tal, no seu sangue, e ele vai falar, esse alimento aqui não é bom para você, isso aqui está te fazendo mal, tal, e você vai procurar, e você vai fazer exame de sangue, tá? E você vai eliminar alguns alimentos que realmente estão te causando doença. Porque Deus cura, não cura? Cura, claro que cura. Eu vou te mostrar como que ele cura, tá? Mas nós precisamos de ter hábitos bons, né? Saudáveis. Amém, queridos? Tá? E a questão da nossa enfermidade, tá? É muito interessante que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a exercermos o escudo da fé para apagarmos,
para neutralizarmos os dados inflamáveis ou aqueles que inflamam, sabe? O que é inflamação? Inflamação é uma doença. Então, esses dados inflamados, eles promovem enfermidades emocionais. Por exemplo, uma falta de perdão. Eu preguei esses dias atrás aí, uma falta de perdão. Ela começa a desencadear alguns problemas emocionais na sua vida, tá? E tantas outras coisas. Então, nós começamos a entender que nós precisamos absorver a palavra do reino de Deus para nós ficarmos saudáveis. É por isso que Jesus ele vai primeiro ensinar. Nós temos que captar a mensagem de ensino, receber a pregação do evangelho, para agora vivemos essa terceira parte. Vivemos sarados e curados das doenças e das enfermidades. Amém, queridos? Tá? O ministério de Jesus, queridos, o ministério de Jesus, ele se manifestou através de cura de doenças e enfermidades, através da demonstração de compaixão. Tá? Então, por causa do amor compassivo de Deus, ele nos cura. Ele levou as enfermidades. É muito interessante que quando você lê Isaías 53, você vai ver que ele não carregou as doenças. Ele carregou as enfermidades. Por quê? Porque as enfermidades, elas são de cunho espiritual. A maioria delas. Tem pessoas que vão para o médico e o médico não encontra nada nela, mas ela está ruim. Ela está ruim. E o médico procura, faz exame e tal, e não acha nada. Está entendendo? Então, ela precisa de uma libertação espiritual. Ela precisa de perdoar alguém. Ela precisa de fazer algumas coisas, algum acerto, tá? E na vida espiritual. Então, o ministério de Jesus é pautado pela demonstração da sua compaixão. Por exemplo, Mateus 14,14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve o quê? Compaixão. Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Curou os doentes. Ele vai lá, debaixo de uma unção do espírito de compaixão, e ele cura as pessoas, tá? Ele cura as pessoas. Mateus 9:35, esse para mim é o texto mais tremendo que tem na palavra de Deus. Vai dizer assim, Mateus 9:35, vai dizer assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Jesus cura doenças e enfermidades, tá? E aí no versículo 36 desse texto vai falar assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se ou teve íntima compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe, queridos? As pessoas, quando não têm um ensinamento, quando as pessoas elas não têm um direcionamento, quando as pessoas elas não são ensinadas para saber como lidar com algumas situações, elas vão ficando doentes. E quando Jesus encontra com essas pessoas, ele vê essas pessoas aflitas, pessoas que estão cheias de aflição, sabe? Há pessoas oprimidas, carregando problemas depressivos e tantas outras coisas, e as pessoas exaustas. Sabe o que é pessoas exaustas? Pessoas que estão em exaustão. Ou seja, pessoas que estão à beira do abismo, pessoas que não estão suportando mais, exaustas. Sabe aquela pessoa que ela tem aquela palavra assim, que quando ela não aguenta mais, ela está cansada, no dia de trabalho, por exemplo. Então, um exemplo aqui, no dia de trabalho. Ela trabalhou tanto, que ela está que jeito. Ela fala assim: eu estou exausto. Tá, isso fisicamente por causa do trabalho. Agora você imagina uma pessoa estar exausta por causa de tantos problemas que rodearam a vida dela. Essa pessoa, ela está perto de fazer uma loucura, ela está perto de fazer uma besteira.
E ela precisa de quê? Ela precisa de pastores. Meu Deus, ela precisa de um guia, ela precisa de pessoas que vão ensiná-la, pessoas que vão orientá-la, pessoas que vão conduzi-la, pessoas que vão orar por ela, pessoas que vão abençoá-la. Essa é a chamada para os discípulos debaixo de um espírito de compaixão. Jesus falou assim, orai para o Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara, porque são poucos. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil na Terra. Estamos vivendo um tempo que muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão exaltas. Eu tenho acompanhado muitas matérias e nós temos visto quantas pessoas que já estão assim na sua exaustão, sem dinheiro, sem trabalho, sem saúde. Meu Deus! O que uma pessoa dessa está pensando? Ela precisa de pastores, elas precisam de orientar. Mas que tipo de pastor? Eu vou te falar que tipo de pastor que Deus tem ministrado ao meu coração. Jeremias, eu vou até pregar essa mensagem depois. Jeremias 3,15. Deus dizendo, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e consciência. Meu Deus, eu comecei a orar, queridos. Eu comecei a orar, eu comecei a meditar nisso. E a gente vai tendo que se enquadrar. Eu falei para Deus assim, Deus, não me tire dessa lista que o Senhor está preparando para esse povo, porque é uma promessa, presta atenção, é uma promessa, Deus dizendo, eu vos darei pastores. É Ele que está dizendo que vai dar pastores, então Ele está fazendo uma promessa para o povo. Mas quais são os pastores que se enquadram nesse tema de Jesus, que é segundo o coração dele? Ou seja, nós como pastores, queridos, meu Deus, nós como pastores, temos que nos aprofundar em conhecer o coração de Deus, e só o Espírito Santo é que pode nos levar até esse lugar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor é que conhece as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo é que conhece o coração de Deus, as profundezas de Deus, os pensamentos de Deus. Então quando você se torna íntimo, amigo do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a moldar, começa a te conduzir a toda a verdade, e você vai sendo liberto, e você vai sendo santificado, e você vai se aproximando de Deus, até que o seu coração comece a ser moldado, trabalhado, tratado. Essa é a minha oração todos os dias, para que eu seja um pastor bom, para que eu seja um pastor que abençoe a sua vida, para que eu seja um pastor que cure a sua alma, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais curado eu serei. Então eu vou ter testemunho para ajudar você a ser curado. Não é eu que vou curar, mas eu tenho um caminho para você, eu tenho uma direção para você, eu tenho uma orientação. Meu Deus, é esses tipos de guias, esses tipos de pastores que o mundo está precisando, que as pessoas estão sem pastores, elas estão aflitas, elas estão exaustas, elas precisam de um pastor que as ame, que tenha compaixão delas, alguém realmente que se interessa, mesmo sem conhecer essas pessoas. Meu Deus, eu me candidato, ou seja, eu já me candidatei há muitos anos a isso, mas tenho me esforçado para ficar melhor e não sair de forma nenhuma dessa lista que o Senhor está prometendo à humanidade. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração. Ou seja, é a ótica de Deus, olhando para o coração do pastor e falando, esse aqui é um pastor que eu estou dando para vocês. Porque existem muitos pastores na terra. Existem muitos pastores. Tem pastores que estão por interesse. Tem pastores... Meu Deus, alguém ligou para mim aqui, esqueci de
Esqueci lá de tirar o silencioso lá e alguém ligou aqui para mim e eu tive que desligar lá, tá bom, querido? Às vezes é alguma ovelhinha que tá desesperada aí, né? Depois eu tenho que correr lá e ver quem que é que tá me ligando aqui. Às vezes é algum pastor, alguém assim, tá? Então, queridos, sabe? Olha o coração de Jesus. Mais um texto aqui, ó. Marcos 1,40. Marcos 1,40, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, podes limpar-me. Olha, agora, que coisa tremenda, espetacular, queridos. E Jesus, movido de grande compaixão, lê lá depois, queridos, ó, é Marcos 1,40. Olha só o coração de Jesus, querido, coração lindo de Jesus. Ele vai dizer, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Meu Deus, Jesus mostrou qual que é a vontade do Pai Celestial, porque Jesus só fazia a vontade do Pai, a vontade do Pai, a vontade dentro do seu reino, a vontade dentro dos seus ensinamentos é que as pessoas sejam ensinadas, que as pessoas se convertam, que as pessoas sejam saradas e curadas. Meu Deus, é o ensino da palavra de Deus, é a pregação do evangelho, do arrependimento e é a liberação das curas, das doenças e das enfermidades. Deus quer nos ver curados por dentro e por fora. Meu Deus, o que adianta ser curado por dentro? O que adianta uma pessoa ter saúde física e ele está cheio de um poço de mágoa, falta de perdão com todo mundo, irado com todo mundo, estressado com todo mundo? Uma hora ele vai ficar ruim. Ele não vai aguentar essa pressão. Uma hora estoura uma veia arterial aí, dá um problema sério, queridos. Meu Deus, a gente precisa ter paz interior, tá? Precisamos ter paz interior, precisamos de estar dentro desse direcionamento de Deus, tá? Então, preste bastante atenção. Você precisa buscar os ensinamentos de Deus. Você precisa de ler a Bíblia. Você não pode ser aquela pessoa que lê a Bíblia esporadicamente. Não, você tem que ter uma prática de ler a Bíblia todos os dias. Meu Deus, se ela te transforma, se ela é o espelho de Deus para você, tá? Você não olha no espelho todo dia para pentear o cabelo, você não olha no espelho todo dia para arrumar alguma coisa, tal, para pentear, para passar alguma coisa. Aí todo dia você olha no espelho e se arruma por fora. Mas nós temos que arrumar por dentro também, meu Deus. Preste atenção nisso, queridos. Tá? Então, nós temos que ler a Bíblia com muita atenção. Ah, mas eu quero ler 5 capítulos por dia. Não precisa, não tem a necessidade, porque se você ler 5 capítulos por dia, pela correria que nós temos, você não vai entender nada, tá? Não vai entender nada. Leia 1, leia 2, mas preste atenção. Preste atenção. Pare naquele versículo. Deixa Deus falar com você. O que Deus está falando comigo? Ah, você vai ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha, um pastor que ama as ovelhas vai levar as ovelhas, esse pastor do campo. Ele vai levar a ovelha para onde? Para pastos verdejantes, porque ele cuida bem da ovelha, ele tem cuidado, porque ele não vai levar para um pasto seco. Você tem que ter um pastor que te ministre algo, que você se alimente, que você se fortaleça, que você vai dar um fruto abençoado. Ele vai te levar para águas tranquilas, não águas de perigo. Tá? Você mulher, já lavou blusa de lã? Já enfiou ela na água assim, depois quando você for puxar ela assim, ela pesa 5 quilos.
Já pensou? A ovelhinha cai dentro d'água. Sabe o que acontece com ela? Ela afunda, se for água correnteza, vai embora. Não pega mais. Então as águas eram tranquilas, por quê? Por causa do cuidado, por causa do amor que Jesus tinha. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Pastor é esse. Então eu estou trabalhando, estou estudando cada vez mais para ser esse pastor que ama você, querido, que cuida de você. É isso que eu estou fazendo aqui agora, nessa live, é cuidando de você. Pena que tem um monte de gente que não está preocupado, que não se preocupa, não estão aí na live, tá? Mas aqui o teu pastor está fazendo para quem realmente está desejoso, quem quer. Eu gostaria que tivesse muita gente aí, mas não é do jeito que a gente quer, né? Tá? Então depois não pode me cobrar de nada, tá? Embora a gente sempre vai abençoá-los de alguma maneira, mas você que está aí ouvindo, eu sei que você tem sido bastante edificado com essas lives, você tem absorvido muita coisa de Deus nessas lives. Por quê? Porque elas têm sido feitas debaixo de unção do Espírito Santo, elas têm feita debaixo de direção espiritual, elas têm feita debaixo de um coração desejoso de ver você abençoado, você curado, você sarado, você sendo um abençoador de outras pessoas. Amém, queridos? É isso que é o meu desejo, tá? Então, tá aí essa mensagem. E eu quero... Amém, querido? Pai Celestial, quero agora, Senhor, declarar a Tua bênção sobre a vida desse rebanho, Senhor. Essas ovelhas, esses discípulos, Pai querido, que o Senhor tem me dado para cuidar, Senhor. Meu Deus, eu não abro mão dessas pessoas, Pai, desses discípulas, que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai querido. Ah, Pai querido, são teus filhos, Pai querido. São teus filhos amados, que o Senhor gerou de forma tão poderosa e tão sacrificante na cruz do Calvário, Pai. Elas são tuas, Senhor, mas o Senhor deu a mim como pastor para cuidar desse rebanho, Senhor. Eu quero aqui, Senhor, abençoá-los. Eu quero aqui liberar o decreto de bênção sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a descendência deles, Pai querido. Meu Deus, que o Senhor os visite, Pai querido, que o Senhor os visite com a unção do Teu Espírito, quebrando todo jugo, despedaçando toda ação, Pai querido, trazendo libertação. Meu Deus, todos aqueles que se encontram aflitos, Pai, e até mesmo exaltos, por causa de todas as situações que a terra está vivendo. Mas quando essas pessoas, Pai querido, elas encontram um pastor, como o Senhor mesmo diz, elas estão aflitas e exaltas porque não tem pastor. Meu Deus, elas não tinham um orientador, elas não tinham um condutor, elas não tinham alguém que as conduzisse para uma maneira melhor de viver. Meu Deus, eu quero ser esse pastor segundo o teu coração, Pai querido, para poder orientar, para poder dizer para esse rebanho que o Senhor as ama, que o Senhor as protege, que o Senhor é o nosso Deus poderoso, é o nosso Deus forte, que nos esconde no teu pavilhão no tempo de angústia, meu Deus. É aquele que nos sustenta pela nossa mão, é aquele que nos chama pelo nome. Ah, meu Deus, é aquele que mesmo quando passarmos pelas águas, passarmos pelos rios, passarmos pelo fogo, o Senhor estará conosco e vai nos trazer livramento. Ah, que eles podem confiar, porque o Senhor é fiel, meu Deus.
que o Senhor é um Deus de amor, que não se move, Pai querido, não tem variação, Pai querido, em Ti. O Senhor permanece fiel sempre, amando sempre, abençoando sempre, Pai querido. Mesmo quando nós somos infiéis, a Tua palavra diz que o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor continua sendo fiel e fazendo com que a Tua palavra se manifeste como bênção na vida do Teu povo. Eu declaro sobre eles essa palavra que foi ministrada hoje, Pai querido, para que eles sejam ensinados pela unção, Pai querido. A Tua unção, a Tua palavra diz que a unção, ela nos ensina, ela nos dá revelação, ela nos dá compreensão, ela nos dá entendimento. Ah, meu Deus, por isso eu libero esse decreto da unção de ensino na vida de cada um deles, Pai querido. Também o evangelho do reino, Pai querido, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, o evangelho do reino de Deus, aonde que ele desestabiliza toda ação das trevas, onde ele remove toda ação das trevas, ele expulsa todo espírito maligno e ele toma posse do território de bênção. O território de bênção é a nossa alma, é a tua alma, onde é estabelecido e plantado o reino de Deus na tua vida, na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções. Meu Deus, eu abençoo a sua vida, abençoo também você